Eu estava ali. Não como convidada, não como alguém importante, mas como uma sombra que ninguém quis reconhecer. O salão era imenso. Vidros altos, lustres frios. O tipo de lugar onde as pessoas sorriem com os dentes, mas calculam com os olhos. Câmeras por todos os lados, repórteres alinhados, advogados cochichando, executivos segurando taças que custavam mais do que o aluguel do quarto onde eu morei por 5 anos ao lado dele. 5 anos. 5 anos dividindo miojo, contas atrasadas, sonhos improvisados e promessas ditas no escuro. Eu o vi subir ao palco, meu namorado. Ou melhor, meu ex, embora eu ainda não soubesse. O nome dele foi anunciado com entusiasmo, palmas, flashes. O apresentador falou sobre superação, talento, visão. Disse que ele era um exemplo de alguém que veio do nada e conquistou tudo sozinho. Sozinho. A palavra caiu sobre mim como um tapa silencioso. Eu conhecia cada versão dele antes daquele terno sob medida. Conhecia o medo que ele tinha de falhar. As noites em que chorava porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade. As vezes em que pensou em desistir. E todas as vezes em que eu disse, continua, eu seguro. Eu segurei, paguei, indiquei, assinei, calei. Ele começou o discurso, a voz firme, segura, treinada. Este contrato representa não apenas um marco financeiro, mas o reconhecimento de anos de esforço, sacrifício e escolhas difíceis. 1.000 bilhões. Essa cifra ecoava no salão como uma sentença. Foi quando ele me viu. Por um segundo apenas. O suficiente para reconhecer. O suficiente para decidir. Os olhos dele endureceram. E então, ele sorriu. Quero agradecer às pessoas que acreditaram em mim desde o início, aos investidores, aos parceiros estratégicos, a nova fase da minha vida. Ele fez uma pausa. Olhou para a primeira fila. Ela estava lá. Linda, elegante, filha de alguém importante demais para ser ignorado. A mão dele encontrou a dela com naturalidade. O salão suspirou. Foi nesse momento que eu dei um passo à frente. Nada dramático, nada histérico. Apenas um passo. Um segurança imediatamente bloqueou meu caminho. A senhora não pode ficar aqui. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Eu só quero falar com ele, eu disse, baixo. O segurança olhou para o palco. Recebeu um aceno quase imperceptível, negativo. Essa mulher não tem autorização, alguém disse atrás de mim. Deve ser mais uma aproveitadora. A palavra foi dita sem vergonha. Parasita. Eu olhei para ele. Ele não desviou. Pelo contrário, pegou o microfone novamente. Antes de encerrarmos, gostaria de deixar algo claro. Algumas pessoas fazem parte do passado. Fases que precisamos superar para crescer. Nem todo mundo que esteve ao nosso lado contribuiu de verdade. Cada frase era um corte preciso. O salão concordava em silêncio. Eu não chorei. Não ali. Porque naquele exato momento, enquanto ele assinava o contrato que todos acreditavam ser o início do império dele, eu entendi uma coisa com clareza assustadora. Tudo o que estava sendo celebrado, tudo o que ele chamava de conquista, tudo aquilo ainda respondia ao meu nome. E ele não fazia ideia. Eu saí do salão sem olhar para trás. Não porque doía demais, mas porque, se eu olhasse, ele poderia ver nos meus olhos algo que ainda não estava pronto para ser revelado. O silêncio me acompanhou até a rua. Lá fora, a cidade seguia normal. Carros passando, pessoas rindo. Alguém reclamando no telefone. O mundo não parou só porque eu tinha sido apagada diante de câmeras, investidores e aplausos ensaiados. 5 anos. Eu repeti esse número enquanto caminhava sem destino. 5 anos fingindo ser menos do que eu era. 5 anos, vestindo roupas simples demais para não levantar perguntas. 5 anos ouvindo comentários sobre como eu tinha sorte por estar com alguém tão promissor. Promissor graças a mim. Meu celular vibrou. Uma mensagem dele. Curta, fria, objetiva. É melhor você não aparecer mais nesses ambientes.
Não combina com você. Eu li 3 vezes, não porque não entendesse, mas porque, no fundo, eu queria ter certeza de que ele realmente acreditava nisso. Respondi apenas, entendido. Nada mais. Não implorei, não perguntei por quê. Não lembrei de tudo que fiz. Ele confundiu meu silêncio com aceitação, com derrota, com o tipo de mulher que sai de cena sem deixar marcas. Ele não sabia que eu sempre gostei de observar antes de agir. No pequeno apartamento onde morei por anos, o mesmo que eu pagava, mas deixava que ele achasse que dividíamos, sentei no chão e respirei fundo. Ali, longe das luzes e dos olhares, eu me permiti sentir. Não era tristeza. Era algo mais denso, mais frio, mais lúcido. Eu lembrei do primeiro contrato que assinei por ele. Do primeiro empréstimo temporário. Da empresa aberta no nome de um laranja indicado por mim. Das cláusulas que ele nunca leu porque confiava demais. Das conversas gravadas por segurança. Dos e-mails guardados em pastas que ele jamais imaginou existir. Eu sempre soube que aquele dia podia chegar. Não exatamente daquela forma. Não com aquela humilhação pública. Mas eu sabia que homens como ele confundem apoio com direito adquirido. Peguei meu notebook antigo, o mesmo que ele achava que era emprestado de um amigo. Sorri. Cada planilha estava ali. Cada transferência. Cada porcentagem escondida. Cada condição suspensiva do contrato de 1.000 bilhões que ninguém leu até o final. Especialmente ele. Meu telefone tocou novamente. Desta vez, uma notificação de um portal de notícias. Jovem empresário assina contrato histórico e assume nova fase ao lado de herdeira do setor financeiro. A foto dele sorrindo ao lado dela ocupava toda a tela. Eu fechei os olhos por um segundo. Depois abri a pasta chamada Retorno. Ali dentro não havia raiva. Não havia vingança impulsiva. Havia tempo, estratégia e uma verdade simples que ele ainda não tinha percebido. Eu não precisava gritar para ser ouvida. Eu só precisava esperar o momento certo para falar. E quando eu falasse, ninguém mais conseguiria silenciar. Na manhã seguinte, meu nome já não existia. Não oficialmente. Não em voz alta. Mas eu senti. As mensagens pararam. Os contatos em comum desapareceram. Pessoas que me chamavam pelo nome passaram a fingir que não me viam. Era como se alguém tivesse passado uma borracha limpa sobre a minha presença na vida dele. E ele fez isso com precisão. Primeiro bloqueou minhas redes sociais. Depois pediu para um amigo avisar que eu não precisava mais aparecer no escritório. Por fim, mandou uma mensagem seca, quase educada demais. Acho melhor cada um seguir seu caminho. Não vamos transformar isso em algo feio. Feio. Eu quase ri. Feio tinha sido o olhar dele no palco. Feio tinha sido o aceno discreto autorizando segurança a me barrar. Feio tinha sido me transformar em passado descartável diante de um contrato que só existia por minha causa. Mas eu respondi com a mesma frieza. Concordo. Ele não esperava isso. Homens como ele nunca esperam concordância. Esperam drama. Esperam lágrimas. Esperam que a mulher implore para continuar existindo ao lado deles. Meu silêncio o tranquilizou. E foi exatamente isso que o fez cometer o primeiro erro. 2 dias depois, vi meu nome ser retirado de um documento interno da empresa. Um ajuste administrativo. Um detalhe pequeno demais para chamar atenção. Grande o suficiente para me divertir. Ele achava que estava me apagando. Na verdade, estava deixando rastros. Cada exclusão gerava uma notificação. Cada alteração criava um histórico. Cada assinatura digital carregava o nome de quem autorizava. O dele. À noite, sozinha, reli uma gravação antiga. A voz dele era mais jovem, mais insegura. Se um dia eu chegar lá, tudo vai ser nosso. Eu te devo tudo. Eu pausei. Não por nostalgia, mas porque aquela frase, dita anos atrás, agora tinha valor jurídico. No dia seguinte, a imprensa começou a construir a nova narrativa. O gênio solitário. O visionário. O homem que venceu sem ajuda.
Eu assistia a tudo em silêncio, tomando café frio, anotando datas, salvando links, arquivando declarações públicas. Ele começou a dar entrevistas. Em uma delas, alguém perguntou sobre mim. Ele sorriu de canto. Relacionamentos do passado fazem parte do aprendizado, mas sucesso exige foco. Nem todo mundo consegue acompanhar. O público concordou. Eu também. Nem todo mundo consegue acompanhar quando a queda ainda não começou. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Número desconhecido. Você é a única pessoa que ainda não comentou nada, disse uma voz feminina do outro lado. Isso me intriga. Eu reconheci imediatamente. A assessora jurídica do grupo que assinara o contrato de 1.000 bilhões. Sorri de verdade pela primeira vez desde o evento. Porque eu ainda não precisei falar, respondi. Houve um silêncio pesado. Acho que precisamos conversar. Desliguei e encostei a cabeça na parede. Ele achava que estava no controle. Achava que tinha encerrado um capítulo inconveniente da vida dele. Mal sabia que, ao tentar me apagar, ele tinha acabado de me devolver exatamente o que eu precisava. Tempo. Acesso. E a certeza de que ninguém desconfiava de mim. Ainda. Eu aceitei o convite. Não imediatamente. Demorei exatas 3 horas para responder à assessora jurídica. O suficiente para parecer hesitação. O suficiente para ela acreditar que estava no controle daquela conversa. Podemos nos encontrar amanhã, escrevi. Prefiro algo discreto. Ela concordou rápido demais. Discrição era a palavra favorita deles quando queriam apagar rastros. O café escolhido ficava longe do centro financeiro. Pequeno, silencioso, frequentado por gente que não fazia perguntas. Cheguei antes. Sempre chego antes quando preciso observar. Quando ela entrou, não parecia poderosa, parecia cansada. Você é diferente do que imaginei, disse, sentando-se à minha frente. As pessoas costumam errar quando imaginam, respondi. Ela não sorriu, foi direto ao ponto. O nome dele está em todas as manchetes, mas existem inconsistências no contrato. Eu mexi o café, devagar. Inconsistências são comuns quando alguém acredita que chegou longe demais sozinho. Ela respirou fundo. Você sabe que esse contrato pode ser suspenso se certas cláusulas forem ativadas. Eu levantei os olhos pela primeira vez. Eu sei exatamente quais cláusulas, disse. Fui eu quem sugeriu metade delas. O silêncio entre nós mudou de densidade. Ela me olhou como se finalmente estivesse enxergando. Quem é você? Perguntou quase num sussurro. Eu pensei em responder com a verdade, mas ainda não era a hora. Sou alguém que investiu muito, falei, e que foi retirada da equação sem aviso. Ela assentiu devagar. Ele disse que você não tinha participação alguma. Eu quase ri. Ele disse muitas coisas ultimamente. Ela tirou um tablet da bolsa, abriu documentos, gráficos, projeções. Se você decidir falar, isso implode tudo. Eu sei. Inclusive você. Não, corrigi. Inclusive ele. Ela fechou o tablet. O que você quer? A pergunta parecia simples. Não era. Tempo, respondi. E silêncio. Ela franziu a testa. Para quê? Inclinei-me levemente para a frente. Para que ele continue acreditando que venceu. Saí daquele café com algo mais valioso do que dinheiro. Confirmação. Eles estavam nervosos. O contrato era frágil. E ele, excessivamente confiante. Nos dias seguintes, continuei invisível. Postava fotos neutras, comentários banais, curtia coisas irrelevantes. Deixei que o mundo acreditasse que eu estava seguindo em frente, tentando reconstruir algo pequeno depois de ter perdido tudo. Enquanto isso, por trás da tela, eu desmontava peça por peça o castelo dele. Ativei auditorias internas, enviei alertas anônimos, reativei contatos antigos que ele achava esquecidos. Cada movimento era pequeno, isolado, quase imperceptível, mas juntos formavam um padrão. Ele começou a sentir.
Primeiro, um atraso na liberação de verba. Depois, um pedido inesperado de esclarecimento jurídico. Por fim, um e-mail seco do conselho pedindo revisão de responsabilidades. Ele me ligou naquela noite. Não atendi. Ele deixou uma mensagem de voz. Acho que tem algo estranho acontecendo. Você não sabe de nada, né? Ouvir aquela insegurança antiga na voz dele foi esclarecedor. Eu apaguei a mensagem sem responder. Porque naquele momento eu tinha absoluta certeza de uma coisa. A máscara que eu estava usando, a da mulher descartada, silenciosa, irrelevante, era exatamente a que me permitia caminhar livremente entre as ruínas que ele ainda não via. E a queda, agora, tinha começado. Os sinais ficaram impossíveis de ignorar. Ele começou a ligar com mais frequência, mensagens fora de hora, perguntas disfarçadas de preocupação. Você está bem? Ouvi dizer que andam revisando alguns contratos antigos. Você ainda tem contato com aquelas pessoas do começo? Eu respondi há pouco, sempre educada, sempre distante. Está tudo bem comigo. Não sei de nada. Cada um segue seu caminho, lembra? Ele lia e ficava em silêncio. O tipo de silêncio que não tranquiliza, aperta. Na empresa, o clima mudou. Reuniões fechadas demais. Advogados entrando por portas laterais. Planilhas refeitas pela terceira vez. E, pela primeira vez desde o dia do contrato, o nome dele apareceu em uma frase que não era elogio. Precisamos entender melhor a origem de alguns aportes iniciais. Origem. A palavra me fez sorrir. Porque a origem estava sentada no sofá do apartamento simples que ele nunca quis melhorar. O mesmo lugar onde ele dizia que era só uma fase. Onde eu fingia concordar. Naquela noite, ele apareceu sem avisar. Bateu a porta como alguém que ainda se sente no direito de entrar. Quando abri, vi o rosto dele diferente. Não havia arrogância, havia pressa. A gente precisa conversar, disse. Observei por um segundo antes de responder. Agora? Ele assentiu. É importante. Dei espaço para que entrasse. Fiz questão de não oferecer nada. Ele olhou ao redor, como se estivesse revendo um cenário que já não combinava mais com a imagem pública que ele vendia. Estão questionando coisas do passado, começou. Investimentos pequenos, transferências antigas. Eu cruzei os braços. E? Ele respirou fundo. Você sempre foi organizada. Guardava tudo. Contratos, comprovantes. Ali estava. O pedido que ele não queria fazer. O medo que ele não queria admitir. Você está preocupada com isso agora? Perguntei. Eu só quero entender se existe algo que possa ser mal interpretado. Mal interpretado. Tudo pode ser mal interpretado quando alguém finge que chegou sozinho, respondi. Ele me olhou fixamente. Você está envolvida nisso? A pergunta saiu quase como uma acusação. Eu sustentei o olhar. Você disse que eu não contribuí de verdade, lembra? O silêncio se alongou. Eu não quis dizer daquele jeito. Você quis exatamente daquele jeito. Ele passou a mão pelo rosto. Se você souber de algo, pode me ajudar. Ainda dá tempo de ajustar as coisas. Ajustar. Eu me aproximei devagar. Você passou 5 anos ajustando a própria narrativa, falei baixo. Agora, talvez seja a hora de ler a versão completa. Ele engoliu em seco. Você está me ameaçando? Eu sorri. Não, estou te informando. Ele saiu dali sem resposta. Sem acordo, sem controle. Na manhã seguinte, o conselho anunciou uma auditoria extraordinária. À tarde, o nome dele sumiu temporariamente do site institucional por atualização. À noite, recebi uma mensagem da assessora jurídica. Precisamos acelerar. Eu fechei o notebook com calma. Porque agora estava claro, até para ele. Não era o mercado que estava mudando. Não era azar. Não era perseguição. Era apenas o passado cobrando, com juros, tudo o que ele acreditou que podia apagar. E eu ainda não tinha mostrado nem metade. A auditória avançou rápido demais. Rápido demais para ser coincidência.
rápido demais para ele não perceber que havia algo fora do roteiro. Documentos antigos reapareceram. E-mails esquecidos foram recuperados. Contratos temporários ganharam destaque permanente. E, no centro de tudo, um detalhe pequeno que ele nunca se deu ao trabalho de entender: meu nome. Não em manchetes, não em discursos, mas em assinaturas. Assinaturas que ele nunca questionou porque confiava, porque precisava confiar. Porque era mais fácil acreditar que eu era apenas apoio emocional do que reconhecer que eu era estrutura. Recebi outra ligação da assessora jurídica. Desta vez, a voz dela estava diferente. O conselho quer saber quem é você de verdade. Agora? Perguntei. Agora. Marcamos uma reunião para o fim da semana. Formal. Com atas. Advogados dos dois lados. Ele ainda não sabia, e isso fazia toda a diferença. Enquanto isso, ele tentava salvar o que podia. Deu entrevistas vagas. Falou em ajustes técnicos. Disse que auditorias eram normais em contratos grandes. Mas os olhos dele, quando falava, já não sustentavam a narrativa. Eu assistia a tudo em silêncio, sentada no mesmo lugar onde um dia ele disse que eu não combinava com o mundo dele. Na noite anterior à reunião, ele me mandou uma mensagem longa, demais. Eu errei. Não precisava ter sido daquele jeito. A gente pode conversar com calma, sem advogados, como antes. Como antes. Como quando ele precisava. Como quando eu resolvia. Não respondi. Na manhã seguinte, entrei no prédio do conselho usando meu nome completo, nome que ele conhecia, mas nunca valorizou. Na sala de reuniões, ele estava lá, pálido. O sorriso ensaiado caiu no instante em que me viu sentar do outro lado da mesa. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou, sem conseguir esconder o choque. A presidente do conselho respondeu por mim. Ela é parte interessada, investidora inicial, titular de cláusulas sensíveis do contrato. O silêncio foi absoluto. Ele me encarou como se estivesse vendo um fantasma. "Isso é algum tipo de brincadeira?" murmurou. Eu abri a pasta à minha frente. "Não, é documentação. Um contrato após o outro. Datas, valores, assinaturas. As dele, as minhas." "Você disse que eu não contribuí de verdade", falei, mantendo a voz estável. "Aqui está a lista do que você chamou de nada." Ele não falou mais. Não porque não quisesse, mas porque naquele momento percebeu algo tarde demais. Ele tinha passado anos tentando apagar meu nome do mundo e esqueceu de apagá-lo do único lugar que realmente importava: os contratos. A presidente do conselho respirou fundo. "Vamos suspender temporariamente sua atuação até a conclusão da auditoria." Ele tentou reagir. "Isso é absurdo!" "Não", respondi. "É consequência." Quando ele saiu da sala, não olhou para trás. Eu fiquei, porque a partir daquele momento, não era mais uma história de amor mal resolvida. Era um processo, formal, público, irreversível. E ele ainda não sabia o pior. A suspensão caiu como uma bomba silenciosa. Nada foi anunciado em voz alta no primeiro dia. Nada confirmado oficialmente. Mas os corredores sabiam. E onde o mercado sabe, a imprensa sente o cheiro. Meu telefone não parou. Números desconhecidos. Convites para esclarecer. Perguntas que fingiam ser neutras, mas já carregavam julgamento. Eu ignorei todos. Porque agora não era hora de falar. Era hora de deixar que os outros falassem por mim. Ele tentou se antecipar. Postou uma nota nas redes sociais, fria, calculada, escrita por alguém que ainda acreditava que controle de imagem podia substituir verdade. "Questões internas estão sendo analisadas. Tenho total confiança de que tudo será esclarecido." As palavras estavam corretas, o tom não. Pela primeira vez, ninguém aplaudiu. No conselho, os arquivos continuavam sendo cruzados. Datas não batiam. Fluxos financeiros se repetiam. Empresas de fachada apareciam sempre nos mesmos pontos da cadeia. E sempre levavam a mim. Não como acusada, como origem. A assessora jurídica me encontrou no final da tarde.
Você sabia que isso chegaria tão longe? Perguntou. Eu preparei para ir até o fim, respondi. Ela assentiu, cansada. Ele está tentando um acordo. Eu levantei os olhos. Agora? Sim, quer retirar o seu nome de tudo, indenizar, encerrar. Eu quase senti pena. Retirar meu nome? Repeti. Ele passou anos tentando fazer isso. E agora percebeu que não pode. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não haverá acordo, falei. Não enquanto a verdade ainda estiver incompleta. Ela suspirou. Isso vai destruí-lo. Ele escolheu o dia e o palco para me destruir, respondi. Eu só escolhi os documentos. Naquela noite, ele apareceu novamente. Desta vez, não bateu. Tocou o interfone várias vezes, desesperado. Por favor, disse quando atendi. Só 5 minutos. Eu desci, não por ele, mas porque queria ver. O homem que entrou naquele salão confiante agora evitava olhar nos meus olhos. Você não precisava fazer isso, ele começou. A gente podia ter resolvido entre nós. Resolvido o quê? Perguntei. A sua versão da história? Eu estava sob pressão. Todos estamos, interrompi. A diferença é quem escolhe quem sacrificar. Ele se aproximou. Você sempre foi inteligente, sempre foi melhor do que eu. Eu dei um passo para trás. E mesmo assim, você me chamou de nada. O silêncio caiu pesado. O contrato de 1.000 bilhões está em risco, ele disse por fim. Se isso cair, eu perco tudo. Eu o encarei com calma. Você perdeu tudo no momento em que decidiu me apagar em público. Ele fechou os olhos. O que você quer? Eu pensei por um instante. Quero que você fique. Que assista. Que não possa dizer depois que não sabia. Subi novamente, deixando-o ali. Porque agora o jogo tinha virado de vez. Ele já não era mais o protagonista da própria história. E o próximo capítulo não dependeria da vontade dele. O vazamento não foi um acidente. Nada do que veio depois foi. Na manhã seguinte, antes mesmo do mercado abrir, o primeiro título apareceu discreto, quase tímido. Contrato bilionário passa por revisão após auditoria interna. Em menos de 1 hora, a palavra revisão virou investigação. Ao meio-dia já era crise. Eu estava sentada diante da televisão desligada. Não precisava assistir. Já sabia o roteiro. Cada movimento tinha sido calculado semanas antes, enquanto ele acreditava que eu estava ocupada demais tentando sobreviver. O telefone tocou. Desta vez, eu atendi. Precisamos que você esteja presente hoje à tarde, disse a presidente do conselho. A imprensa já sabe demais. Eles sabem o suficiente, respondi. Ainda não sabem quem conta a história. Houve um breve silêncio. Então venha. O prédio estava cercado. Câmeras, microfones, perguntas gritadas sem resposta. Quando desci do carro, senti todos os olhares se moverem ao mesmo tempo. Não havia reconhecimento imediato. Nenhum rótulo claro. Era exatamente isso que eu queria. Na sala de conferências, ele já estava lá. Não no centro, não à frente, mas encostado, como alguém que perdeu o direito de ocupar espaço. Quando me viu entrar, empalideceu. A coletiva começou com frases técnicas, textos jurídicos, palavras neutras para suavizar o impacto. Até que alguém perguntou: quem são os investidores iniciais citados nos documentos vazados? A presidente do conselho respirou fundo. Uma das investidoras está presente e autorizou que seu nome seja divulgado. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu me levantei. Caminhei até o microfone sem pressa. Meu nome é... disse, pronunciando cada sílaba com clareza. E eu sou a pessoa que financiou as primeiras etapas do projeto que hoje está sob investigação. O burburinho foi imediato. Perguntas se sobrepuseram. Flashes explodiram. Por que seu nome nunca apareceu antes? Qual era sua relação com o CEO? O contrato bilionário depende da sua participação? Eu esperei o silêncio voltar. Eu nunca apareci porque não precisava, falei. Meu trabalho sempre foi estruturar, não brilhar. Olhei para ele.
E minha relação com o ex-CEO foi pessoal e profissional, durante 5 anos. A palavra ex caiu como uma lâmina. Ele tentou se levantar. Isso é um mal-entendido, disse, a voz falhando. Ela está distorcendo fatos pessoais. Eu não o encarei. Os fatos estão nos documentos, respondi. Contratos, transferências, cláusulas condicionais, gravações. Um jornalista perguntou. A senhora foi retirada publicamente da vida dele no dia da assinatura do contrato? Respirei fundo. Sim. Apenas isso. Nada mais precisava ser dito. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi pesado. Definitivo. A presidente do conselho retomou a palavra. Diante das informações apresentadas, o contrato de 1.000 bilhões está oficialmente suspenso até a conclusão do processo. Ele caiu na cadeira. Eu permaneci em pé. Porque naquele instante, diante de todos, a narrativa tinha mudado. Ele não era mais o homem traído por circunstâncias. Eu não era mais a mulher descartada. Eu era a origem. E aquele palco, que um dia me expulsou, agora não podia mais me ignorar. Depois da coletiva, ninguém saiu ileso. Não houve aplausos. Não houve declarações finais. Apenas rostos tensos e passos apressados. Eu fui a última a deixar a sala. Do lado de fora, os jornalistas ainda gritavam perguntas, mas agora já sabiam meu nome. Sabiam minha função. Sabiam que a história tinha mudado de dono. Você planejou isso por vingança? Alguém gritou. Eu parei por um segundo. Planejei para não desaparecer, respondi. Entrei no carro antes que pudessem perguntar mais. Ele não saiu. Disseram depois que ficou sentado, olhando para a mesa vazia, como se ainda pudesse negociar com o tempo. Mas o tempo nunca negocia. Apenas cobra. Naquela mesma noite, o primeiro patrocinador anunciou reavaliação de imagem. No dia seguinte, o segundo congelou aportes. No terceiro, o conselho afastou oficialmente o nome dele de qualquer decisão estratégica. A queda não foi um tombo. Foi uma escada descida, degrau por degrau. Meu advogado me ligou cedo. Recebemos uma notificação. Ele está tentando alegar coação emocional. Eu quase ri. E? Alega que você o manipulou financeiramente durante o relacionamento. Ele tem provas? Não. Então deixe que fale. Porque eu tinha. Mensagens em que ele pedia dinheiro. Áudios em que agradecia por acreditar quando ninguém acreditava. Documentos assinados sem leitura porque confiava demais. Cada detalhe era pequeno sozinho. Juntos, eram uma história impossível de negar. À tarde, recebi uma ligação inesperada. A mulher que estava ao lado dele no palco, a herdeira. Eu não sabia, disse ela direto. Nada do que está saindo agora. Eu sei, respondi. Ele disse que você era parte do passado, que tinha ajudado pouco. Ajuda pouco não sustenta impérios. Você não me ligou por isso, falei. Ela hesitou. O contrato de casamento, ele também tem cláusulas estranhas. Ali estava o próximo detalhe. Leia tudo, aconselhei. Especialmente o que parece pequeno demais. Ela desligou sem se despedir. Naquela noite, os portais publicaram algo novo. Ex-CEO pode responder por omissão de investidores iniciais e fraude informacional. Fraude. A palavra finalmente tinha encontrado o nome certo. Eu fechei o notebook e me encostei na janela. Lá embaixo, a cidade continuava. Como sempre. Mas eu sabia. Quando a queda começa pelos detalhes, ela termina levando tudo. E ele ainda acreditava que podia me culpar por isso. A estratégia dele mudou. Quando a narrativa de vítima não funcionou, ele tentou o silêncio. Sumiu das redes, cancelou entrevistas, orientou os advogados a falar por ele. Acreditava que sem a própria voz, o barulho diminuiria. Aconteceu o contrário. O vazio amplifica. Sem respostas, cada documento ganhou peso. Cada ausência virou suspeita. E no meio disso tudo, surgiu o que ele mais temia. Pessoas dispostas a falar. O primeiro foi um ex-sócio menor,
Alguém que ele descartou cedo demais. Ela sempre esteve lá, disse em um depoimento informal vazado à imprensa. Ele tomava decisões depois de ligar para ela. Depois, uma ex-funcionária do financeiro. As ordens vinham com o nome dele, mas a lógica era dela. Eu não pedi nada disso. Nunca precisei pedir. Quando a verdade encontra espaço, ela se organiza sozinha. O conselho convocou uma nova reunião. Desta vez, sem ele. Sentei à mesa com pessoas que antes fingiam não me ver. Agora me olhavam com atenção demais. O tipo de atenção que nasce do medo de ter ignorado alguém importante. Precisamos decidir o futuro do projeto, disse a presidente. E isso passa por você. Eu assenti. Passa pela transparência, corrigi, e pela responsabilização. Um dos conselheiros pigarreou. Se avançarmos, ele pode perder definitivamente o cargo. Ele já perdeu, respondi. Falta apenas formalizar. Houve concordância silenciosa. À tarde, o anúncio foi publicado. O conselho decide pela destituição definitiva do CEO e encaminhamento do caso às autoridades competentes. Destituição, encaminhamento, autoridades. As palavras não eram emocionais, eram finais. Meu telefone tocou minutos depois. Era ele. Atendi. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Você venceu, disse por fim. Não havia raiva, nem desafio, só cansaço. Eu não competi, respondi. Eu sobrevivi. Você destruiu tudo? Não, eu parei de sustentar. Ele respirou fundo. Se eu pedir desculpas, muda alguma coisa? Pensei antes de responder. Não muda o que já foi feito, nem o que ainda vai ser decidido. Ele não insistiu. Eu nunca achei que você faria isso. Você nunca achou que eu fosse alguém, respondi. A ligação caiu. Naquela noite, pela primeira vez desde o início, eu dormi sem revisar documentos, Sem antecipar movimentos. Sem preparar respostas. porque havia algo diferente no ar. Não era alívio, era encerramento. Mas eu sabia, ainda faltava o último ato. E ele ainda teria que enfrentar o que vinha quando a história deixa de ser corporativa e passa a ser pública. Eu pensei que o pior já tivesse passado. Estava errada. Quando a história deixou de ser apenas empresarial, quando o nome dele começou a circular fora das páginas de economia, algo mudou. Pessoas que tinham ficado caladas por anos começaram a perceber que agora era seguro lembrar. E falar. A primeira mensagem chegou por e-mail. Anônima. Curta. Ele não foi assim só com você. Li 2 vezes. Depois, uma segunda. Se precisar, eu confirmo tudo. Nos dias seguintes vieram mais. Antigas colegas, um fornecedor pequeno, uma mulher que trabalhou com ele antes de mim. Todas com histórias parecidas. Não idênticas, mas conectadas pelo mesmo padrão. Uso, descarte, silêncio comprado com vergonha. Eu não respondi a nenhuma imediatamente. Não por indiferença, mas porque entendi algo essencial. Não era mais sobre mim. Era sobre um sistema que ele acreditou poder repetir indefinidamente porque ninguém ousava quebrar o ciclo. Até agora. Meu advogado sugeriu cautela. Se isso ganhar contornos pessoais demais, você vira alvo. Eu já fui, respondi. A diferença é que agora não estou sozinha. O Ministério Público anunciou a abertura de inquérito. Não apenas por fraude informacional, mas por ocultação deliberada de investidores e manipulação de dados financeiros. As palavras ficaram maiores, mais pesadas. E com elas, o nome dele começou a desaparecer de convites, eventos, círculos sociais. A herdeira cancelou o noivado. A notícia saiu sem detalhes, sem drama. Apenas uma linha seca. Compromisso encerrado por incompatibilidade de valores. Eu entendi o recado. Naquela noite recebi uma ligação inesperada. A mãe dele. A voz era frágil, cansada. Você sempre cuidou dele, disse. Mesmo quando ele não merecia. Fiquei em silêncio. Ele está perdido,
Ele fez escolhas, respondi. Ela suspirou. Só queria que soubesse. Eu sei quem esteve ao lado dele quando ninguém mais esteve. Desliguei com um coração estranho. Não pesado, apenas lúcido. Algumas pessoas entendem tarde. Outras, nunca. Dias depois, um novo vazamento ganhou os portais. Áudios antigos, a voz dele, confiante demais. Ela resolve, sempre resolveu, nem precisa aparecer. Desta vez não houve defesa possível. A opinião pública virou, não com ódio, mas com clareza. E clareza é mais cruel do que indignação. Eu caminhei pela rua naquela manhã sem ser reconhecida, sem ser apontada, sem ser questionada. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia algo próximo de liberdade. Mas eu sabia. Quando o passado começa a falar, ele não para até contar tudo. E o que ainda estava guardado poderia ser o golpe final. O pedido de acordo chegou oficialmente. Não por mensagem, não por intermediários, mas em papel timbrado, com termos cuidadosos demais para esconder o desespero. Ele aceitava tudo. Perda definitiva do cargo. Renúncia a qualquer participação futura. Reconhecimento formal da minha posição como investidora principal. E um pedido explícito para que eu considerasse encerrar a exposição pública. Exposição. A palavra parecia cômica agora. Meu advogado leu em silêncio, depois levantou os olhos. Eles querem que você seja razoável. Eu estou sendo, respondi, desde o início. Recusei. Não por vingança, mas porque já tinha aprendido o suficiente sobre o que acontece quando mulheres encerram histórias cedo demais. O processo avançou. Audiências, depoimentos, perícias independentes. Cada nova etapa confirmava o que já era óbvio. O contrato de 1.000 bilhões só existiu porque ele foi apresentado como algo que não era. Um projeto sólido, sim, mas sustentado por omissões estratégicas. O nome dele apareceu oficialmente como responsável direto. Não mais como erro sistêmico. Não mais como falha coletiva. Responsável. No dia em que ele prestou o depoimento, eu não fui. Não precisava. Horas depois, meu advogado me ligou. Ele chorou. Fechei os olhos por um segundo. Disse que se sentia traído. Por quem? Perguntei. Por você. Eu respirei fundo. Então ele ainda não entendeu nada. À noite, a notícia saiu. Ex-CEO pode responder por fraude qualificada e omissão dolosa de informações estratégicas. O telefone dele parou de tocar. O meu não. Conselheiros, investidores, gente interessada em seguir adiante. Seguir adiante era fácil quando o problema tinha nome, rosto e data de encerramento. Eu aceitei apenas uma reunião. Com o conselho. Queremos saber se você assume formalmente a liderança do projeto, disseram. Pensei por alguns segundos. Não, respondi. O espanto foi visível. Então, o que você quer? Quero decidir quem lidera, falei. E como? Com regras claras, sem narrativas falsas. Eles concordaram, porque naquele momento já não tinham escolha. Ele, por outro lado, perdeu a última. Quando saiu do prédio do tribunal, não havia câmeras, nem jornalistas, nem curiosos. Apenas silêncio. E silêncio, quando não há mais versões para sustentar, é o lugar onde tudo finalmente termina. Ou começa. A decisão não saiu em um dia, saiu aos poucos, como tudo que é definitivo. Primeiro, o congelamento total dos bens ligados ao projeto. Depois, a confirmação de que ele responderia também na esfera civil. Por fim, a palavra que ninguém mais tentou suavizar. Condenação. Não houve algemas, não houve espetáculo. Apenas um comunicado técnico lido em tom neutro que encerrava oficialmente qualquer possibilidade de retorno. Ele perdeu o direito de administrar. Perdeu a credibilidade. Perdeu o sobrenome como passaporte social. E, curiosamente, ninguém precisou comemorar. Eu acompanhei tudo à distância. Não por fraqueza, mas porque aprendi que algumas vitórias se consolidam melhor quando não são exibidas. Naquela semana, assinei os últimos documentos.
Não como o CEO, não como figura pública, mas como alguém que tinha finalmente recuperado o controle do próprio tempo. O projeto seguiu, com outra liderança, outras regras, outra cultura. Sem mitos, sem salvadores. A imprensa tentou uma última abordagem. Você se sente vingada? Eu pensei antes de responder. Não, eu me sinto inteira. A diferença era grande demais para caber em manchetes. À noite, caminhei sozinha por um lugar que ele costumava evitar. Dizia que não combinava com a imagem dele. Simples demais. Real demais. Sentei. Respirei. Pela primeira vez, não havia expectativa, nem medo, nem estratégia em andamento. A história dele tinha acabado. A minha tinha acabado de ficar silenciosa o suficiente para continuar. E silêncio, quando é escolhido, é poder. Depois da condenação, não houve mais notícias. Nenhuma atualização urgente, nenhum título chamativo. A história, finalmente, tinha deixado de ser interessante para quem vive de escândalos. E foi aí que o peso real apareceu. Não o peso público, mas o privado. Ele tentou me ligar uma última vez. Não atendi. Não porque ainda doía, mas porque já não havia nada a dizer. Algumas semanas depois recebi uma carta, escrita à mão, algo que ele nunca fez quando tinha acesso fácil a mim. Ele falava de arrependimento, de solidão, de como tudo parecia menor agora. Não pediu ajuda, não pediu perdão. Apenas explicou. Eu li até o fim. Depois, dobrei o papel com cuidado e guardei numa caixa onde coloco coisas que não preciso mais revisitar. Guardar não é o mesmo que carregar. Assumi formalmente a gestão dos ativos que sempre foram meus. Reorganizei participações, redirecionei investimentos. Fechei portas que nunca deveriam ter sido abertas. As pessoas ao redor mudaram. Algumas se aproximaram por interesse, outras se afastaram por medo. Fiquei apenas com quem não precisava de nenhuma das duas coisas. Uma tarde, encontrei a mulher que tinha estado ao lado dele naquele palco. Ela parecia diferente, mais leve. Obrigada, disse apenas. Pelo quê? Perguntei. Por não ter me usado como dano colateral. Eu assenti. Nunca foi sobre destruir todo mundo. Foi sobre não me deixar ser destruída. Voltei para casa andando devagar, observando coisas pequenas, pessoas comuns. Vida real. Eu tinha passado anos fingindo ser menos para proteger alguém que precisava parecer mais. Agora, não precisava fingir nada, e isso era suficiente. Mas eu sabia. Ainda faltava encerrar algo que não se resolve em tribunais nem contratos. Algo interno. E o último capítulo não teria plateia. Não houve despedida. Não houve cena final digna de aplausos. O fim não veio como um ponto final barulhento, mas como uma linha reta que seguiu adiante sem olhar para trás. Eu voltei ao mesmo café onde, anos antes, ele me disse que tudo era só uma fase. Sentei na mesma mesa, pedi a mesma bebida. Não por nostalgia, mas por fechamento. Às vezes, precisamos retornar ao começo para perceber que já não pertencemos mais àquela versão. O mundo seguiu. O projeto cresceu sob outra liderança. Os números se estabilizaram. As narrativas falsas foram substituídas por processos claros. E o nome dele desapareceu. Não como punição, como consequência natural de quem constrói em cima de omissões. Quanto a mim, ninguém anunciou nada. Não houve perfil de capa, nenhum rótulo novo. E isso foi exatamente como eu quis. Passei a escolher onde estar, com quem falar, o que construir, sem precisar provar nada. Certa manhã, encontrei um antigo caderno. Anotações simples. Listas de despesas. Sonhos pequenos escritos à mão. Tudo de uma época em que eu acreditava que amar era sustentar o outro em silêncio. Fechei o caderno com calma. Amar, eu aprendi, não é desaparecer para que alguém brilhe. É permanecer inteira, mesmo quando o outro tenta apagar a luz. Eu não ganhei porque fui mais fria. Ganhei porque parei de ser invisível.
E essa foi a única vitória que realmente importou. O resto foi apenas o caminho até aqui.